Fala, moçada bruta que acompanha meu canal aí no YouTube, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais uma vez aqui, graças ao bom Deus poderoso, tentando contribuir para esse esporte, que é o paramotor. É o segundo vídeo aqui da série Paramotor em Perigo, tá? E hoje eu vou falar o tema, vou tentar, né, exemplificar o tema aqui sobre os fios, né, energizados, fio energizado. E aqui inclui também, pessoal, o fio que também não é energizado, né? Às vezes um fio de telefonia, né, um fio aí de transmissão aí de internet, né? Então, também cabe aqui dentro desse tópico aqui, beleza? Pessoal, como os colegas sabem, né? O pessoal que me acompanha, eu faço alguns vídeos aí tentando colaborar. Não sou nada, não sou instrutor, não sou expert, não sou coisa nenhuma, né? O coração mesmo de verdade tentando contribuir, porque se eu conseguir ajudar alguém, pessoal, com esses vídeos aqui, é o que me traz a felicidade, tá? Eu sei que se vocês olharem aí o vídeo anterior, na data de hoje, deu cento e poucos visualizações, então assim, o foco, né, se fosse por visualizações, eu nem faria outro, né, porque não dá muita repercussão. Mas com vontade de ajudar as pessoas que voam, né, principalmente os iniciantes, né, para que eles não cometam esses erros. Então, se eu conseguir despertar esse medo, essa curiosidade, essa preocupação, eu consigo atingir os meus objetivos, beleza? Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou tentar falar com vocês aqui um pouco sobre relatar alguns acidentes. Eu vou colocar alguns vídeos aqui, pessoal, para vocês visualizar. Então, a gente vai ter bastante vídeo aí tentando mostrar para vocês, né, sobre as situações, né, que a gente consegue se deparar, né? Então, relatar alguns acidentes, bastante vídeos aí reais, pessoal, que acabou alguns causando mortes, né? Outros aí nem tanto, né? Apenas ferimentos, né? E alguns outros aí pessoas aí tiveram prejuízo material, beleza? Então, relatar alguns acidentes, conhecer os riscos envolvidos, né? A gente entendeu quais situações que eu devo me preocupar mais, né? Quanto aos riscos. Vou comentar um pouquinho de como eu posso evitar esses acidentes e também, em algumas situações, se vier a acontecer, o que eu posso fazer em uma situação dessa. Então, o foco é esse, tá? Eu peço você que me ajude, tá? Se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, compartilhando, comentando o que você achou do vídeo, se tiver algum complemento, né? Às vezes algum, não digo nem inscrito, mas uma pessoa vai lá e comenta alguma coisa, né? E eu não me importo, né? A pessoa acrescentar nos vídeos e comentar, então eu acho isso válido, porque, como eu disse, eu não sou o dono da verdade, então a gente tem que estar aprendendo todos os dias, né? Então a gente vai passar algumas imagens para vocês e a gente vai comentando aí algumas informações, tá? Então quais são as principais características, né, de locais de risco para fios, né? Tanto energizado quanto sem energizado, como eu disse para vocês, tá? Então assim, como nós sabemos, pessoal, voar em áreas povoadas, né, voar sobre essas áreas povoadas, nós sabemos que as casas, né, elas são alimentadas por redes elétricas. Então, se eu voar sobre essa casa e tiver um problema com o motor, por exemplo, uma pane, ou mesmo, né, um voo baixo ali, um rasante, eu posso acabar colidindo, né, com alguns fios energizados ou não energizados, como eu disse para os senhores aí. Então, é atentar, porque áreas povoadas, né, pessoal, a gente pode acabar se deparando aí, tendo que fazer um pouso de emergência, e às vezes nesse quintal, nesse lote, nessa quadra, nessa rua, a gente pode acabar atingindo um fio aí de energia, tá? Sempre, pessoal, próximo a estradas, né, rodovias, vias de acesso, né, trilhos, né, nós encontramos fiações de energia, tá? Nós sabemos aí que a rede que transporta essa energia e também a internet, esses outros fios, telefonia, eles não vão, dificilmente, né, eles não vão ficar quebrando aí, abrindo no meio de mata, então eles vão utilizar as vias que já são transitáveis. Então, sempre, pessoal, próximo a essas vias aí, né, nós vamos ter aí a presença desses fios de energias aí, beleza? Outra situação, próximo a casas, próximo à indústria, né? Próximo a montanhas, tá? É comum, pessoal, em montanhas instalar, por exemplo, torres, né?
torre de transmissão de internet, né? E essas torres, elas são projetadas e tem fios que estão lateralizados para fazer a sustentação. Além do que, algumas redes elas têm que ultrapassar essas montanhas, então elas vão ter essa ligação de energia aí. Então a gente tem que se atentar para isso. Casas e indústria nem se fala, né, pessoal? Ah, eu vou passar por trás ali do frigorífico, né? A gente tem que contar que o motor pode ter uma falha, então a gente tem esse risco aí, ok? Próximo a eventos, casas de conhecidos, parentes. Pessoal, existe até um estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, com alguns pilotos, e foi comprovado que a maioria dos pilotos, quando vem alguém acenando, algum conhecido, né, tem pessoas que às vezes tem um evento, ele quer se destacar, ele quer passar muito baixo, quer fazer alguma imagem. Então esses locais são os locais também de alto risco, por quê? Porque normalmente esses locais vão ter, né, fios energizados, né, próximos a eles, ok? Próximo à montanha, eu repeti aqui, desculpe, né, repeti as montanhas, como eu já falei para vocês, né, cursos de rios, postes escondidos, né? Por que curso de rios? Porque é gostoso, pessoal, você vê um caminho lá do rio, você passa abaixo aqui, né, nesse meinho aqui, e ficar fazendo o circuito. O problema é que às vezes passa uma rede de energia, e normalmente aqueles fios únicos, pessoal. E aí que vem o problema, né? Tem caso, eu vou mostrar alguns vídeos aqui exatamente desse tipo de situação. Né? O indivíduo voando sobre o rio, ele atinge um fio de alta tensão, né? Às vezes isso acaba, como eu disse, causando um problema aí, né? Outra situação, como eu disse para vocês, os postes escondidos. Às vezes o indivíduo está voando, ele vê um vale, né? Ele vê às vezes um campo aberto e fala, ó, aqui é gostoso de fazer um rasante. Aí tem uma árvore aqui, né? Geralmente esses locais mais longos, pessoal, esses campos, plantações, a distância de um fio para o outro é maior. Então, o que acontece? Às vezes o fio ele está lateralmente ou atrás da árvore. E aí, o fio não, o poste, perdão. E aí o indivíduo ele vem aqui, ele acaba não enxergando e colidindo com esse fio. Então, atentar, sempre suspeitar, mesmo que eu conheça a área, né, a gente tem que acabar fazendo essa verificação, se não tem nenhum poste, se não tem nenhuma árvore escondendo o fio, né, ou algum outro objeto, né, uma construção, uma casa, um barracão. Então, atentar para isso aí. Áreas de decolagens próximas a redes, pessoal. Né? Acontece outra situação, o indivíduo ele tem um campo de futebol e ele decola aqui, arma a asa aqui, ele conta, daqui 20 metros eu estou no ar. Né? Arma a asa aqui, e aí o que acontece? Por algum imprevisto, uma falha, um motor fraco, às vezes sem vento, ele acaba atingindo uma distância maior do que ele espera, né? E aí na quadra, final da quadra, tem uma rede de alta tensão passando. Então a dica que eu dou é o seguinte, se o indivíduo viu que existe o risco, né, não decole. Na dúvida, não decole, vai encontrar um outro local fora, né, desse ponto, para que você possa decolar com segurança. Ok? Outra situação de risco são as complacências. O que é isso? É aquela pessoa, né, que ela tem uma autossegurança, né? Ela voa, eu voo já tem 8 anos, né? Nunca aconteceu comigo, né? Então eu sempre voei daquele jeito, nunca aconteceu. Então essa situação é uma situação de risco. Por quê? Porque se o indivíduo ele não voar dentro desse fator de segurança, né, sempre se preocupando e vendo ele como um potencial vítima, né, minimizando os riscos, ele vai acabar se colocando numa condição de risco e outra situação poder acabar colidindo aí com esse fio energizado, tá ok? Outra situação é exibição. Como eu disse para vocês, às vezes a pessoa, como tem um caso aqui de um colega, que ele estava fazendo o voo, viu uns amigos na rodovia, foi passar, perdeu a altura e foi passar baixo para acenar, para o pessoal ver, às vezes tirar foto, e ele acabou atingindo uma rede de energia, né? Na asa, graças a Deus, ele teve somente danos materiais e físico ali, né? Não acabou não morrendo, graças a Deus, mas ele teve queimaduras aí, sequelas aí, né? Secundárias essas queimaduras aí.
Então, pessoal, exibição, como eu disse para você, às vezes a pessoa vai passar num evento ali, em cima do evento, ele quer fazer uma curva baixa, ele quer fazer uma espiral e às vezes ele perde mais altura do que ele estava esperando e acaba atingindo. Então, atentar para isso aí. Eu sei que é difícil, pessoal, isso aqui é no grupo de pilotos, normalmente se você já é piloto, você sabe que tem um amigo aí que tem esse espírito, né, de exibicionista, né, ele gosta de se aparecer, né? Então, ainda mais se tiver gente, quando tem mais gente na pista, aí que ele se mostra mesmo. Então, é uma condição de risco, né, que pode acontecer, né? As pistas pequenas eu já falei, né, já incluiu aqui junto, as pistas de decolagem pequena, né, com as áreas de decolagem próxima à rede. Por quê? Porque geralmente essas pistas pequenas, o indivíduo às vezes quando acaba, ele acaba puxando para a direita ou para a esquerda, e às vezes, como eu disse, às vezes passa a rede próxima. Então isso pode gerar um acidente aí envolvendo fios, né? Eu coloquei uma frasezinha aqui, pessoal, que o paramotor é um negócio arriscado, todo mundo sabe, né? Todos nós sabemos, não é? Por quê, pessoal? Mesmo a gente sabendo desses riscos aqui, a gente voa, né? O que acontece, como eu disse para vocês, a principal situação é o excesso de confiança, a pessoa achar que ela já domina, que ela está fora do risco, né? Então a gente tem que minimizar esses riscos aí voando com segurança. Então eu queria colocar alguns vídeos aqui, eu retirei da internet, tá, pessoal? Esse aqui é clássico, né? Rômulo PQD, inclusive tem bastante vídeo dele em voo, né, de paramotor, ele voa parapente, faz vários esportes, canal top de linha, se vocês quiserem e não conhecem, né? Aconteceu um acidente com o Rômulo, pessoal, ele tinha pouco tempo entrado no esporte, né, e ele acabou colidindo com um fio energizado aqui. Então acompanha o vídeo aqui. Eu não sei se, eu acho que eu vou ter que tirar o áudio para não dar direitos autorais, né, e bloquear meu vídeo aqui. Aí, cabelo. Então, Vai posar na viatura como vocês aqui, podem ver, posso agradecer a polícia ali pela segurança. Olha o fio lá, pessoal. Aí você olha, mas como é que ele não viu esse fio? A pessoa às vezes vai pensar, né? Como que ele não viu esse fio? Olha a imagem do capacete dele, ó. Pra vocês verem que é difícil realmente ver esse fio. E outra, pessoal, tem um vídeo dele explicando sobre esse fato aqui. Ele conhecia essa área, ele já conhecia, né? Só que ele não tinha enxergado esse fio uma das vezes que ele passou. Ou esse fio tinha sido desativado, esse fio já tinha sido tirado. Não sei se vai rodar o vídeo. Deixa eu ver se... Tá muito legal a qualidade. Frente, ó, vocês podem ver no mouse ali, o fio tá cruzando aqui, ó, e realmente é difícil de ver, é difícil de enxergar. E na verdade, pessoal, ninguém sai se grudando num fio de energia porque quer. Então é um acidente, mas como eu disse para vocês, a gente consegue evitar, né? Vamos ver se vai abrir esse vídeo aqui. Esse aqui é uma outra situação. Que o cidadão veio para pouso, não sei, não me lembro onde foi isso aqui. São vídeos que caiu no WhatsApp, eu acabei guardando, né, para esse momento. Então, pessoal, o piloto veio para pouso, pousou, ó o fio. Eu não sei se ele pousou por conta do fio, mas não dá para ver o fio quase. Consegue observar aqui, ó? Dificilmente a gente consegue enxergar. Graças a Deus, né, o pessoal aqui no vídeo, eles riem, né, da situação. O colega lá faz um vídeo até falando que ele colocou a asa para secar, né, no varal.
Mas o problema é que às vezes já aconteceu situações, você viu que a velocidade dele era muito devagar, ele estava em pouso praticamente, ou ele estava muito lento e pousou aqui antes do fio. Normalmente a gente acaba vendo esse fio muito perto e aí que é o perigo, né? Porque a situação de emergência você não sabe se você acelera, se você faz curva, né? O fio ele fica em baixa altura, né? Então a gente às vezes, olha essa situação, como eu disse para vocês, pessoal, ó, aqui ó, é uma estrada, tem um poste aqui, a gente viu, aqui ó, é uma estrada, então são situações de risco que eu falei para vocês. Próximas estradas são comuns. Ó, outra situação aqui, um outro vídeo. O indivíduo estava fazendo um rasante em cima de um rio. Aqui, porque a gente está vendo um vídeo sobre isso, lá na frente a gente consegue ver, ó. Lá na frente a gente consegue ver os postes. Mas às vezes a pessoa está fazendo, filmando, ela está olhando a paisagem, olhando para o lado, né? Então ela acabou não percebendo. Então põe o vídeo para vocês verem. Olha o fio. Caiu na água. Detalhe, pessoal, só para voltar aqui, que a gente está vendo lá na frente uma rede. Então, às vezes a pessoa, o fio está lá na frente, mas aqui tem outra rede, ó. Tanto é que ele já, ó, atingiu a rede. Ali, ó. E aquele negócio, pessoal, quando a asa bate no fio energizado, normalmente o que que acontece? Ou rasga as linhas, corta as linhas, ou rasga a asa, né? Ou a pessoa vai ficar pendurado. Agora, quando o próprio piloto ele atinge o fio energizado, aí que é o problema. Aí geralmente ocorre a descarga elétrica, o choque, né? Ou ainda o indivíduo ele pode ter às vezes até uma amputação ali por conta tanto da alta carga quanto do impacto, né? Então é muito preocupante. Aqui um outro vídeo ó, de um piloto pendurado. Olha essa situação que louca, pessoal. Ele está encostando a gaiola no fio energizado e ele está na selete. Eu não sei falar se ele recebeu a descarga, possivelmente não tão forte, senão ele não estava aqui se mexendo. Ó. Aí o que, que ele faz? Ó? Ele está com um paraquedas reserva aqui. Ele vai colocar o paraquedas reserva para que ele não encoste. Eu não sei muito bem na parte elétrica, se ele encostar só num fio, eu acho que ele não poderia, né? Porque você consegue observar que ele ocorre a descarga, né? A gente consegue ver no começo do vídeo, né, a descarga. E, ó, observem, pessoal, observem que situação, eu não sei o que aconteceu com esse cidadão, se ele morreu, se ele não morreu. Olha a quantidade de fios aqui. Ele ficou pendurado, encostando a gaiola, ó, encostando a gaiola lá no fio. Eu não sei, na verdade, se ele está encostando aquilo ali ou se é uma luz, que parece do outro lado tem uma luz. Parece que ele encostou. Mas o que mais me deixa apavorado, pessoal, acho que ele encostou sim, é que começa a pegar fogo aqui no tanque, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Além do cara estar pendurado próximo ao fio, ó, começou a pegar fogo no tanque de combustível ali, ó. Não sei se vai dar para vocês visualizar bem, olha lá, ó. Como se fosse um aterramento. Então Deus sabe de tudo, eu não sei o que aconteceu, tomara que esse piloto esteja bem. Aqui uma outra situação, e esses vídeos, pessoal, na verdade são para alertar, para a gente ver, porque quem de nós, né, vamos jogar uma pedra e falar que nós nunca fizemos isso, passamos, vamos baixo, passamos perto de uma casa, demos um tchau. Então assim, esse vídeo me inclui também, pessoal. Então é só para a gente reforçar essa ideia, essa preocupação. Então, mais um vídeo perto de uma casa, ele está olhando para o lado, ó, pessoal. Às vezes até conhece essas pessoas e quando ele vê, já bateu no fio. Já bateu no fio, já cortou a asa, como vocês podem visualizar, a asa está toda lacerada aqui. E o pessoal lá embaixo. Então... E aí, pessoal, imagina o transtorno. Né? Vamos pensar que ele está se mexendo, ó. Ele vai se mexer aqui, ó. Olha lá. Parece que ele está bem, né? Mas imagina o transtorno, acionar a equipe da energia, né, para desligar, fazer um resgate aqui, pessoal, dependendo da altura é muito complexo, dependendo da cidade nem tem um resgate próprio,
Então, assim, é complicado, né? Tem casos aí de vídeos aqui que a pessoa ficou 4, 6, 8 horas penduradas esperando socorro. O bom, pessoal, é que na maioria das vezes, estatisticamente falando, a maioria das vezes desses acidentes com o fio energizado, os pilotos não morrem, né? Isso também é um dado estatístico, né, que está na literatura aí. Então a maioria não morre, mas as complicações, as sequelas são grandes, né? Como eu disse para vocês, dependendo da situação, claro que pode causar o óbito sim. Então mais um vídeo aqui, ó. Esse aqui já é feito um resgate, ó. O indivíduo está com um paratrike, né? Não sei se é um paraplano, acho que possivelmente um paratrike. E a equipe de resgate tá lá. Aí o que o cara vai fazer? Né? Aqui o bombeiro tem uma alta escada, né? Mas quais cidades que tem alta escada? Geralmente cidades muito grandes, capitais, né? Então foi feito o resgate, graças a Deus. Foi desligada a energia, né? O piloto saiu ileso, né? No físico, mas o psicológico nunca mais ele esquece. Aqui mais um acidente, pessoal. Se eu não me engano, esse aqui é um do Papai Noel que decolou, não tenho certeza. Olha só. Atingiu, aqui ele atingiu o fio, pessoal. É aquele negócio, tem situações que ele atinge o fio, existem uns sistemas ali não sei como é que se fala, eu não sou nenhum perito em questão elétrica, não sei se é banana, se é tipo uma chave que ela acaba desligando nesse caso, né? E se continuar passando corrente elétrica, nesse caso, geralmente o cara se vai, né? Então, o que eu queria mostrar, usar esse exemplo do vídeo aqui, ó, que a gente falou. Olha o tamanho da área, olha o tamanho da área que o cara está decolando. Paratrike ou um paraplano, não sei. Parece um paraplano pesado. Então é complicado. O indivíduo tem que se preocupar antes de fazer a decolagem. Essa aqui, ó, é a situação. Um piloto que ficou pendurado. Se eu não me engano, esse cara aqui ficou 4 horas pendurado. Dá uma olhada. Esperando socorro. Olha o que aconteceu no domingo. Foi no aqui Brasil, no salvo engano. O cara Pessoal, pendurado na quiser me torre. corrigir aí. Nessas torres. E esse aqui foi o vídeo do resgate, tá? Eu tirei o áudio, pessoal, por conta dos direitos autorais, né? Dramático. Os direitos autorais aqui, senão pode acabar me pendurado na rede de transmissão bloqueando de o vídeo aí. elétrica. Eram cerca de 20 metros de altura. E o acesso aqui era foi feito o complicado resgate para as dele, ó. equipes de resgate. Os Alguém bombeiros teve que tiveram subir lá e aí o montar bombeiro com vai a ajuda de explicar uma como é que corda. foi o resgate ali. Mais uma situação, pessoal. Olha isso aqui. O cara tá decolando. Olha ao redor. Então isso aqui é dentro de, né, no meio de uma cidade, área povoada, como a gente já falou dos riscos lá. O indivíduo vai decolar. Olha os fios lá na frente, pessoal. Olha a posição do vento. Então você vê que o cara totalmente despreparado atingiu o fio de energia. Isso aqui a gente chama de decolar a todo custo. A pessoa ela quer, todo jeito, sair do chão e às vezes não pensa nessa questão dos riscos. Mais um vídeo, pessoal. Lugar aberto, como eu disse para vocês. Ó, não vejo fio, mas lembra, poste atrás da árvore. O cara passando baixo. Estou vendo o fio, como eu disse, o poste está atrás das árvores. E o que aconteceu? Nem vi o fio, já acabou. Como eu disse para vocês, graças a Deus ele acabou, ó, ficou de pé, ficou no chão, não precisou de resgate. Sem contar, né? Sem contar o dano aí, às vezes, pro bairro, que pode acontecer de ter que desligar a energia. Saiu de perto. Então eu sei que a imagem não está muito boa, mas a gente consegue ver que o fio propriamente dito, dificilmente a gente consegue visualizar. Não deu nada, não. Então vamos falar um pouco sobre a legislação, pessoal. Então existe algumas legislações, inclusive própria. Eu coloquei, por exemplo, o exemplo aqui da lei 17088, né, que é de São Paulo,
que ela fala ela dispõe sobre algumas regulamentações aqui, né, em rede elétricas em São Paulo, né, que ela dispõe sobre as redes elétricas instaladas nas ruas e servidões cujos fios de alta tensão não possuem proteção em áreas próximas a residenciais e loteamentos e têm distância inferior a 5 metros, ou seja, colocar sinalizadores, colocar sistema de sinalização de proteção para esses fios aí que estão lá em São Paulo. Então, esse aqui é um exemplo, pessoal, você pode pesquisar na sua região, se existe alguma lei estadual, né, municipal específica, né? Nós temos aí a NR10, que ela trata sobre a segurança, né, das instalações e serviços em eletricidade. E o que importa para nós aqui é o tópico 10.10, a linha E aqui, ó, que fala sobre a sinalização de áreas de circulação, de vias públicas e de veículos e de movimentação de carga. O tema importante para nós aqui é essa sinalização de áreas de circulação e de vias públicas. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, na grande maioria das vezes, próximo a rodovias, né, essas estradas, né, existe um fio que vai passar sobre ela. Não estou falando da linha que corre lateralmente, aquela que ela passa transversalmente, né, ou obliquamente, né, de forma diagonal ali nessa pista. Então, essas redes, elas têm essa obrigação de ter uma sinalização, né? Talvez, pessoal, vocês já passaram e viram essas bolas aqui, ó, sobre esses fios. Então, isso é uma sinalização. Essas sinalizações, pessoal, ela tem determinadas cores, dependendo, né, vai manter um determinado tipo de informação, mas as mais comuns que nós encontramos aí são essas aqui, ó, essas bolas grandes. Isso aqui são chamadas de esferas de sinalização diurna, tá? Embora tem toda uma obrigação de luminosidade ser fotoluminescente, né? Ela tem toda uma norma técnica, né? A BNT, ela trata sobre o tamanho, né? Para vocês terem uma noção, essa bola ela pesa em torno de 5 quilos, né? Em média em torno aí de 60 centímetros de diâmetro, né? São colocadas nessas vias para poder fazer essa sinalização para aeronaves e outros, né, que queiram visualizar, né, que precisem visualizar, melhor dizendo, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esses critérios, né, que são critérios para sinalização dessas linhas aéreas de transmissão, existem na norma regulamentadora. Existem, como eu disse para vocês, alguns dispositivos que vão padronizar e informar como deve ser essa sinalização, né? A gente sabe que depois da morte ali, coloquei até uma imagem ali da Marília, né? No acidente aéreo lá, que a aeronave, o avião, né, acabou atingindo fios energizados, mas nós sabemos que essa preocupação, pessoal, não é só para o paramotor, né? Às vezes um fio desse, um problema no poste, ele baixa, né? Então não consegue visualizar uma moto, um carro, né, um outro veículo pode acabar atingindo, né? Quantos acidentes com aviões aí em cabeceiras de pista, né? Às vezes uma pista não homologada ou até homologada com determinado distanciamento fora do que rege ali as normas, né? E os acidentes que a gente acaba vendo, helicópteros, né, que atingem fios energizados, então é muito perigoso e isso acontece, né? Essas sinalizações, como eu disse para vocês, elas vão estar tanto sobre rodovias, sobre cânions, sobre rios, sobre lagos e vales, ou seja, o recomendado não é somente sobre as rodovias, né? Existe essa disposição também de sinalizar outros locais, como vocês viram. E é claro, pessoal, que na prática a gente não vê isso, né? Se a gente perguntar aqui no YouTube para comentar, a gente vai ver muitos locais sem a sinalização. A gente vê mais em rodovias, mas sobre rios, lagos, vales, né? E cânions, dificilmente a gente acaba enxergando. Então, como evitar esses acidentes? Primeira coisa, primeira regra, pessoal, o fio de energia, né, esses fios convencionais aí, transmissão urbana, né, geralmente eles vão estar aí próximo a 7, 8 metros aí de altura, né, ou mais, né, 10 metros, eu não sei qual que é o tamanho certo, mas eu falo assim, mais ou menos dessa forma. E os fios de alta tensão, eles são mais altos, né, então assim, poxa, vamos colocar aqui que esses fios aqui chegam a 30 metros, vamos colocar aí, sei lá, 40 metros. Pessoal,
paramotor, tanto para a questão de usar um reserva, nós temos que voar, né, normalmente aí com segurança acima dos 100 metros, de 100 a 150 metros é uma altura segura, né, que nós consideramos aí em áreas rurais, né, pessoal, não estamos considerando aqui uma área povoada não. Então se eu voar alto, sempre eu vou estar distante desses fios, simples assim, né, voar sempre alto, eu vou estar sempre longe dos fios, né. Agora, se eu quiser fazer um rasante, né, como eu disse, pessoal, a gente uma hora ou outra a gente acaba fazendo isso. Antes de fazer um rasante, voe alto e faça primeiro o reconhecimento. Ah, eu vou passar ali, eu vou passar bem alto, observar riscos, postes, né, se eu enxergo, depois eu vou, passo um pouco mais baixo para me visualizar realmente se não há, porque como eu disse, às vezes de longe a gente não enxerga. Então a gente vai fazer esse reconhecimento para poder fazer esse rasante aí, ok? Então, essa é a principal dica, eu acho que a principal coisa aí que a gente faz para evitar o acidente aí. Aqui, pessoal, é um vídeo, né, de um indivíduo que ele acabou caindo, né, sobre um rio. Segundo ele na entrevista, ele fala que ele passava sempre ali e aquele fio não tinha. Ele acabou, e nesse caso, pessoal, não sei se vai rodar o vídeo, ó, ele está voando com uma mulher e com uma criança de 8 anos aí. Isso foi no Amazonas, né? Então ele passou para trás e chocou com o fio. Porque eu não vi. O que aconteceu? Ele teve um choque com ele teve choque com as rodas, pessoal, né? As rodas do trike acabou colidindo ali com o fio. Então, como eu disse para vocês, se esse fio às vezes tivesse atingido um pouquinho, meio metro para cima, tinha atingido a criança ou eles ali, né? Então, assim, ele acabou atingindo, ele caiu na beira da água, né? A asa ficou para fora, mas graças a Deus eles não tiveram lesões, não se machucaram, não. Porque eu não vi. Então, como vi o vídeo, é uma situação que é aquilo que a gente falou em complacência, né? Mesmo você conhecendo o lugar, você tem que sempre se preocupar, olhar para ver se não colocaram um sistema ali. Como evitar acidentes, pessoal? Outra situação, fazer o plano de voo. Aí eu vou decolar num local que eu não conheço, pergunte. Vou lá antes de chegar na hora do decolar, procurar se lá é seguro, se a área de decolagem tem um espaço, se tem fios próximos, conhecer o lugar, conhecer a região que eu vou fazer esse voo, fazer esse plano de voo. Ah, eu vou voar daqui para a cidade vizinha, eu vou voar na onde? Eu vou voar sobre a rodovia, essa rodovia ela tem lateralmente o fio, então eu vou voar do outro lado, o lado que não tem, né? Então fazer todo esse planejamento para quê? Para não chegar na hora, né? A gente fala assim na tora, né? Chegar na hora e querer usar, né? Querer voar sem essa segurança. Evitar, pessoal, outra situação, usar aparelho celular ou outro aparelho, né? Às vezes a gente vai ficar voando e mexendo no celular ali, às vezes mandando um vídeo aí pro grupo, né? Assim como eu coloquei uma imagem do carro, né? No voo também a gente faz isso, pessoal, né? Como eu disse, eu sou um cara que também faço isso, mas geralmente é alto, mas é um erro, né? Às vezes a gente vai tirar uma foto ali, e isso é uma condição que a gente coloca nós em risco, tá? Então, evitar, né? Como eu disse, evitar ficar muito tempo. Tem gente que ele quer ficar o tempo inteiro fazendo transmissão ao vivo e, né? Então, atentar para isso aí, né? Tem pessoas mais safo, né? Coloca um capacete já na cabeça e começa a registrar, ele não se preocupa com fazer imagens aí apenas com voo. E outra situação, pessoal, é sempre voar, né, olhando para frente, tá? Às vezes, pessoal, principalmente no rasante, nunca no rasante eu vou fazendo rasante olhando para o lado. Por quê? Esse 2, 3 segundos que eu coloco a minha cabeça lateralmente, eu posso me aproximar do fio e não enxergar. Então, é mais uma dica aí. Manutenção em dia. Por que manutenção em dia? Porque o cara decolou com o paramotor, né, em cima da cidade ali. Ele fala, não, eu não vou baixo. Só que ele tem uma pane, o motor apaga, né? Sei lá, desprende algum parafuso, vai na hélice, quebra a hélice, ou algum outro problema, ele se obriga a pousar. E aí, como eu disse para vocês, dependendo do espaço, ele acaba não conseguindo, principalmente as asas mais avançadas, a área para pouso tem que ser maior. Então a gente planeia muito, né? Durante o pouso vem com muita velocidade. Então manter a manutenção em dia para quê? Evitar ter que pousar em emergência e se tiver próximo à cidade ou até mesmo em área rural, né, acabar atingindo um fio energizado.
Usar sempre o paraquedas reserva, pessoal. Por quê? Porque às vezes, em alguma situação, isso aqui pode ser o quê? Alguma coisa que vai te proteger de encostar um fio aqui. Lembra que o cara estava colocando a mão na reserva? O reserva pode ser um instrumento isolante, caso você encoste ali em um fio energizado, ou um fio que não seja energizado. Né? E também o paraquedas, pessoal, se você ficar pendurado, né, ele pode ser uma ferramenta para você poder, a pessoa que está embaixo for fazer o resgate, né, por exemplo, colocar amarrar uma corda aqui para você puxar, para ele poder passar a jogar sobre o fio, então o fio, né? Então às vezes durante o resgate, o reserva, tanto para altura, às vezes você consegue desligando energia, você escalar, você descer pelo reserva, quanto para você, como eu disse, auxiliar a equipe de resgate aí. Então é uma ferramenta ali para, como eu coloquei, descida, tá? Outra situação para evitar, pessoal, voar baixo, como a gente disse, né? E principalmente contra o sol, né? O rasante a gente já falou, mas principalmente contra o sol. Por quê? O sol ele acaba ofuscando a nossa visão e a gente às vezes não enxerga. Pode ser alguma coisa grande, né? De grande tamanho, a gente acaba não enxergando. Além das colisões, né, com outros pilotos aí, que também é um tema que a gente vai falar futuramente aí, tá? Então, mesmo em área que eu conheço, pessoal, evitar voar baixo e contra o sol. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, né? Mesmo que eu conheça aquela região, talvez fizeram alguma mudança, colocaram uma rede nova de transmissão, né, ou de internet, e a gente acaba colidindo aí com um fio energizado, tá? Outra situação, pessoal, voar com outras pessoas. Por que voar com outra pessoa? Porque quando você está voando aqui, você está voando do seu jeitinho, arroz e feijão, e às vezes quando você está voando com mais pessoas, aquela pessoa, ela vai falar assim, ah, não, eu vou fazer alguma coisa diferente para me destacar, né? Ou seja, como eu coloquei aqui, ó, eu vou me diferenciar, vou fazer um rasante ali. E aí o que acontece, pessoal? Às vezes você faz diferente do que você faria se estivesse sozinho. Então você se expõe a uma altura mais baixa e nessa exposição você acaba atingindo um fio energizado e ó, né, fica pendurado ali. Ou, como eu disse, podendo ser lesões piores. Olha essa situação, duas pessoas voando, esse aqui talvez até por isso, né, voando mais baixo. Olha, pessoal, a estrada. Olha a estrada, olha um poste aqui, ó. Talvez o outro poste está desse lado, ele não enxergou. Olha lá o poste lá, o outro lá. O que aconteceu? Olha lá, encostou. Colidiu ali com o fio energizado. Então, mais uma situação, como eu disse para vocês, tá? Outra coisa, usar os EPIs, né, as vestimentas adequadas, como eu disse para você, questão de isolamento, questão do impacto, às vezes a asa quebra, rompe as linhas, você cai, então o capacete ele vai te proteger, a roupa ela vai diminuir essa condução elétrica, né, então sempre usar os EPIs, porque às vezes você pensa, eu não gosto de usar capacete, me atrapalha, eu não gosto de usar uma roupa fechada, um calçado fechado, né, eu gosto de usar aí voar de short aí, e de pé no chão, então tem vários tipos, então os EPIs aí nunca vão ser demais. Atentar pela questão do vento, pessoal, às vezes a pessoa está indo aqui, ó, fazendo um rasante aqui, eu tô longe, mas a questão do vento aqui, ó, pode acabar levando esse indivíduo, né, para em cima dessas fiações aqui. Então, atentar sempre por essa questão de direção do vento, principalmente na decolagem, tá? Principalmente na decolagem. Porque, como eu disse para vocês, às vezes a pessoa tem a pista aqui, né? O vento tá nesse sentido aqui, e aí ele arma a asa aqui, né? Perdão, o vento tá nesse sentido aqui, arma essa asa aqui, e aí o espaço que tem, aqui tem fio de energia, né? Então, nesse caso, o fio ele vai vir para cá. Se fosse nesse sentido, o indivíduo ele pode acabar nessa decolagem. Muitas das vezes pilotos decolam e já faz uma curva, né, para ganhar altura em cima do eixo aqui, em cima da área de decolagem. E nessa brincadeira, o vento acaba impulsionando aí para a próxima rede energizada. Aqui um exemplo, pessoal, ó, o indivíduo está decolando aqui, ó, eu não sei muito bem,
mas aqui é parapente, né? Parece que tem outra pessoa com ele, mas olha só onde o cara está decolando. Fio aqui do lado, ó. Então acho que tem um indivíduo auxiliando. Então ele já começou errado, ele já decolou, né? Tá decolando próximo a um fio. Então, como eu disse para vocês, poxa, se o vento tá aqui, eu vou armar minha asa próximo aos fios de energia. Então, qual que é a chance, né, desse vento me impulsionar para a rede elétrica? Então, pessoal, atentar para que isso não aconteça. O que eu poderia fazer, né? O que poderia ser feito caso eu me acidentasse e não morresse, não perdesse a consciência ali? Então, eu sei que isso aqui acaba ficando uma coisa bem irrisória, né? Mas hipotética, mas vamos comentar. Então, carregar um fio dental, isso aqui é uma orientação, pessoal, interessante. Por quê? Porque, por exemplo, ó, esse fio dental ele tem 50 metros. Qual que é o volume que ele tem? Às vezes fala, vou carregar uma corda. Beleza, uma corda aí de varal, tem corda resistente fina. Mas o fio dental é uma coisa pequenininha, você coloca na selete, ele fica lá, não tem peso nenhum praticamente, né? Quase nenhum. Então, é uma situação que o indivíduo estando pendurado aí, ele pode pegar esse fio dental, soltar e para alguém aqui embaixo, né, por exemplo, um resgate que não tem uma alta escada, amarrar aqui uma corda um pouquinho maior para que ele puxe e auxilie a fazer esse resgate após desligar a energia. Então, o fio dental é uma das ideias, assim como eu falei para vocês lá do reserva, né, do paraquedas reserva, como eu disse para vocês, dependendo da altura, né, o reserva, se for baixo, ele acaba nos ajudando também. O que eu posso fazer? Sempre levando um aparelho de comunicação, né, um HT ou o próprio celular. Para quê? Às vezes a pessoa está pendurado lá e ninguém sabe que ela está lá. Então, para ela poder pedir ajuda. Às vezes em área rural, pessoal, não passa tanta gente. Geralmente a pessoa decola final de tarde. Então, se for de manhã, é mais chance de passar pessoas, né? Mas se atentar para isso, sempre pedir ajuda, acionar, né, 192, SAMU 193, o bombeiro, ou até mesmo, né, a Polícia Militar 190, ou, né, se você conhece alguém que mexe com fio de energia, acionar a própria Energisa lá, né? A nossa aqui no estado é Energisa, não sei qual que é do estado aí de vocês. Outra conduta, se aconteceu, pessoal, evitar tocar no fio, não toque no fio, porque o risco de receber a descarga elétrica com uma alta tensão aí, pessoal, ela vai acabar matando o indivíduo em pouco tempo, né? Poucos segundos ou milésimos de segundos aí, dependendo da descarga elétrica, né? Não tentar escalar, pessoal, mesmo que você esteja pendurado, a orientação é o seguinte, tem uma situação que dependendo da carga elétrica, você encostar no chão, você vai descer aqui pendurado, encostar o pé no chão, dependendo da carga elétrica, ele pode acabar transmitindo a asa úmida, o material úmido, transmitindo a descarga elétrica e você acaba levando uma descarga. Então, atentar para esse escalar, somente após desligar essa energia aí, né? Ok? E com orientação aí da equipe de socorro, se for o caso. Sempre voo, sempre com outro piloto, né? Para que, se você estiver voando com outro piloto, o que pode ser feito? Esse outro piloto, ele pode estar acionando o resgate, né, fazendo toda a movimentação para poder te resgatar ali. Ou se você se machucou, né, colidiu e não ficou pendurado, caiu no chão, ser socorrido. Beleza? Pessoal, o vídeo ficou meio extenso, né? Mas o objetivo, como eu disse, é ajudar, tá? Como eu coloquei aqui, ó, a avaliação de risco ela começa com a conscientização. Se eu tenho esse medo, né, se eu tenho essa preocupação, eu vou estar sempre atento e vou me cuidar mais, né, e a gente sempre vai orientar as pessoas próximas para que também não cometam esses erros, beleza? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajuda nós aí. Foram mais de 6 horas para preparar isso aqui, mas como eu disse, com o objetivo de ajudar. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!